Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde. E hoje vamos ter a honra de entrevistar aqui o Dr. Edson Fernandes, que é otorrino, especialista em rinoplastia. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre os traumas faciais e suas implicações. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, é uma honra para mim estar aqui, falando de um tema tão importante, compartilhando aí com a sua audiência sobre isso. A honra é toda nossa, doutor. Dr. Edson, quais são as causas mais comuns de traumas faciais? Marcos, eu acho que esse é um tema muito relevante da gente estar trazendo aqui para lembrar dessa questão dos traumas. Por quê? A prevalência maior de trauma de face são em acidentes de trânsito e acidentes domésticos. Então, lembrando que a gente pode prevenir esses traumas. Então, muitas vezes a gente vê acidentes em que o motociclista não está usando capacete, acidentes em casa em que a pessoa sobe em altura que não deveria subir. Então, são acidentes que são muitas vezes poderiam ser preveníveis. Entendi. E os sintomas imediatos que alguém deve observar após sofrer um trauma facial? Quais são os sintomas imediatos? E a questão do esporte também, esqueci de falar. Trauma no esporte, muitas vezes acontece. Os sintomas dependem muito da intensidade do trauma. Por exemplo, uma intensidade maior, um trauma facial de alta intensidade, geralmente vai se ter também alguma alteração na consciência, porque é um trauma craniano também. Então pode ter desmaio, pode ter sangramentos nasais, sangramentos orais, pode ter hematomas, a questão de ficar roxo, né? Então varia da intensidade e do tipo do trauma sofrido. Como que é realizado o diagnóstico de um trauma na face? Pode ser realizado de forma clínica, olhando mesmo. Esses dias saiu na mídia um jogador famoso que teve um trauma na face, da França. Então, um trauma nasal. Então, você pode, na questão do trauma nasal, às vezes você já diagnostica naquela hora. Você olha para a pessoa e já vê que o nariz ficou torto. Outros traumas, às vezes você vai precisar fazer uma tomografia da face, um exame mais de imagem para você poder diagnosticar um trauma de zigoma, de mandíbula, às vezes pode acontecer, de maxila, ou pequenos traumas nasais também podem ter a necessidade de exames de imagem, como a tomografia da face. Entendi. E qual a importância de procurar um especialista logo após um trauma facial? No caso do jogador famoso ali, rapidamente ele foi já atendido e já levado para vários especialistas, né? Aqui no nosso meio, muitas vezes, principalmente no Sistema Único de Saúde, existe uma deficiência e uma dificuldade em se chegar no especialista. Então, às vezes, o clínico geral avalia, e aí fala, não, isso é só um trauma pequeno, tal, e acaba que isso aí pode levar a uma sequela para aquele paciente. Por exemplo, um trauma nasal que não for tratado, pode evoluir com uma obstrução nasal, nariz tampado, uma dificuldade respiratória, um trauma de mandíbula, uma dificuldade mastigatória. E isso aí pode trazer várias repercussões para a pessoa. Uma pessoa que respira mal, uma pessoa que não vai conseguir se alimentar bem. Então, é extremamente importante que seja feita uma abordagem com o médico especialista da área. No caso da face, a gente tem cirurgiões crânio-maxilofaciais, que são tanto médicos cirurgiões plásticos ou médicos otorrinolaringologistas ou cirurgiões de cabeça e pescoço, que são médicos que são capacitados a fazer esse tipo de diagnóstico. Colegas odontólogos também, cirurgiões bucomaxilofaciais, também têm esse treinamento e estão capacitados para realizar alguns traumas de face,
como mandíbula, maxila, e podem fazer também esse atendimento. Entendi. Além, então, das sequelas, pode ser que gere uma deformidade, né? Que ela vai acarretar pro resto da vida. Com certeza, com certeza. Além da questão funcional, respiratória, mastigatória, pode trazer sequela tanto na pele, né, cicatrizes, quanto na parte estrutural. O nariz pode ficar torto, afundamentos na face, afundamentos na maxila e na mandíbula, que pode repercutir muito assim na autoestima e na qualidade de vida desses pacientes. E hoje, quais são os tratamentos disponíveis para essas fraturas faciais? Então, a depender do local que acontece a fratura, a gente pode abordar de várias formas diferentes. Começando pelo local que está mais em proeminência, que é o nariz, né? Acaba que é o local que tem o trauma primeiro. Então, no caso do nariz, às vezes a gente consegue, com uma simples redução, uma simples cirurgia de colocação dos ossinhos no lugar, já consegue resolver o problema. Outros casos mais complexos, às vezes requer uma reconstrução nasal, que às vezes tem que ser feita até num segundo tempo. E às vezes a gente ter necessidade de usar até outros enxertos para poder reconstruir o nariz, como o enxerto do septo, o enxerto de cartilagem costal. Traumas de outras regiões, como mandíbula, maxila, zigoma, na sua grande maioria a gente faz a fixação com placa e parafuso, tá? Igual outros ossos que se quebram, e às vezes necessita secundariamente de algum outro enxerto também, mas na maioria das vezes só a redução e a colocação de placa e parafuso já consegue resolver essas fraturas. Dr. Edson, quando é necessário recorrer a uma cirurgia após um trauma facial? A maioria dos traumas faciais de baixa energia não vai causar nenhuma repercussão, não vai ser preciso. Agora, vai ser necessário uma cirurgia quando aquele trauma ocasionar uma deformidade ou uma alteração funcional. Por exemplo, um trauma nasal que a gente estava falando. Se o nariz ele ficar desviado do que ele era, né, ficar um nariz torto, que a gente fala, com certeza vai desviar também o septo. Então vai precisar fazer uma cirurgia de recolocação, né, desse nariz no lugar. No caso das outras regiões faciais, maxila, mandíbula, se o trauma ele causa alteração funcional, vai atrapalhar esse paciente mastigar, vai ficar com deformidade, também está indicado o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico ele é indicado quando acontece deformidades estéticas e funcionais no paciente. Entendi. Existe algum cuidado especial durante a recuperação de um trauma facial? Existem vários cuidados. Vários cuidados. A gente estava falando desse atleta, né? Você vê que ele tem que tomar o maior cuidado para não ter outro traumatismo nesse período logo pós-cirúrgico. Ele foi feita a cirurgia nele, e aí existem os protetores faciais para evitar novos traumas. E ele teve que ficar um período de repouso, porque logo após a cirurgia requer repouso. Então tem que tomar cuidado para evitar sangramentos, complicações pós-operatórias. Se a gente se tiver alterações mastigatórias, evitar alimentos duros, usar alimentos mais moles. Uma das coisas que acontece às vezes nesse trauma facial, que é comum também, são alterações dentárias, avulsões dentárias, perda de dente. Então a gente fala, isso também altera tanto a mastigação quanto a função desse paciente. Então é importante fazer a reabilitação quanto antes desse paciente e tomar um cuidado com a alimentação nesse período, logo após o trauma de face. E quais seriam os riscos de não tratar adequadamente um trauma facial? Se a gente não fizer o correto diagnóstico, não diagnosticar o que aconteceu, se teve uma fratura ou não, e não fizer o correto tratamento dessa fratura,
o paciente ele pode ficar com sequelas desse trauma. Sequelas tanto funcionais quanto estéticas. Então, o paciente às vezes pode ficar permanente com o nariz torto, desviado, afundamentos da face, alterações funcionais. O nariz pode ficar entupido, dificuldade respiratória. Respirar pelo nariz é uma coisa básica, né? Muito importante. Então, esse paciente ele pode ter uma dificuldade de respirar pelo nariz. E mastigatória também. Você falou em relação aos alimentos. Quais seriam os recomendados pós-cirúrgico? Pós-cirúrgicos, qualquer trauma cirúrgico, primeiro a gente recomenda evitar-se alimentos muito pesados, muito ricos em gordura, condimentos, sal. Tudo isso requer um esforço maior do organismo para poder fazer a digestão. Então, seria recomendado alimentos mais leves e alimentos mais pastosos, que não requer muita mastigação, muita força para mastigar, para triturar. Então, a recomendação são alimentos leves e pastosos e evitar alimentos muito quentes também, que podem ajudar a algum sangramento nasal, alguma alteração que não é desejável no pós-operatório. E em relação à rinoplastia, como que ela pode ajudar pessoas que tiveram traumas faciais? Como eu disse, o nariz ele é proeminente na face e está no centro da face. Ele é o primeiro que é atingido. É o primeiro que ele é atingido. O ideal é que seja feito o diagnóstico da forma precoce e seja tratada essa fratura sem precisar evoluir para uma rinoplastia, certo? Mas existem casos que mesmo se você fazendo o tratamento precoce, a fratura ela foi tão complexa ou aquele nariz já tinha algumas alterações que vai requerer uma rinoplastia para poder melhorar tanto a parte estética quanto funcional desse nariz. Então, lembrando que a rinoplastia ela não é só estética. Ela é também estética, mas ela também é funcional. Então, a rinoplastia ela entra aí como um resgate, vamos dizer assim, da questão estética e funcional do paciente que não foi adequadamente tratado ou que teve uma fratura de face muito de alta energia, que teve muitas alterações que não pôde ser tratado de uma vez só naquele primeiro momento. E a gente falando de trauma de face, eu atendi uma colega de trabalho que a gente falando dessa questão de saúde, ela tinha um plano de saúde. E teve um trauma de face, procurou atendimento, o clínico falou, não, tá tudo bem. E o nariz dela tá visivelmente desalinhado, a tomografia mostrava, e ele simplesmente ignorou. Poderia ser corrigido ali meio que de imediato. Foi. E aí ela, infelizmente, não conseguiu chegar no especialista, e aí agora ela vai ter que passar por uma rinoplastia depois, para poder melhorar a tortuosidade, o nariz ficou torto, e a função do nariz que também ficou mais entupido do que era. Entendi. Então, muitas vezes, esse acesso à saúde e ao correto profissional faz toda a diferença nesse atendimento do trauma de face. Maravilha, doutor Edson. Quero agradecer imensamente o seu tempo aí em dispor para levar tanto conhecimento para nós. Saiba que o programa aqui sempre vai estar com as portas abertas. Se você puder contribuir com a gente aí. Eu agradeço, Marcos. E assim, a gente falou um pouquinho só da questão do trauma, né? Mas às vezes tem pacientes que o trauma de face, ele nem consegue ser corrigido naquele momento porque ele teve um traumatismo craniano grave ou ele teve alguma alteração grave, aí né? Tem que ir nas prioridades primeiro. Isso, lembrando que tem as prioridades, né? Tem que manter a vida daquele paciente, aí depois resolve o outro problema. Mas que o trauma de face é sim muito frequente. Acidente de trânsito é uma coisa endêmica no nosso país. Milhares de pessoas sofrem acidentes todo ano, né, aqui no nosso país. Então é importantíssimo e foi uma honra para mim estar aqui falando desse tema. Eu gosto muito e espero ter contribuído aí para a sua audiência saber um pouquinho mais desse assunto. Com certeza, somou muito com todos nós, Dr. Edson. Muito obrigado. Você, telespectador também que nos acompanha. Até o próximo Agenda Saúde.